Capítulo 6. Geografia do visível e do invisível. Ao longo de todo o caminho desde o cume de Stonespar, onde Frex encontrou a carruagem, Babá reclamou. Dor na lombar, rins fracos, coluna entrevada, gengivas doloridas, ancas desgastadas. Frex queria dizer, e como vai o seu ego inflado? Embora estivesse fora de circulação há um tempo, ele sabia que essa observação seria grosseira. Babá se agitava e tentava se acalmar enquanto se agarrava, resoluta, ao assento onde estava, até chegarem à estalagem. Perto de margens agitadas. Melena saudou Frex com uma timidez patética. Meu escudo, minha espinha dorsal, murmurou ela. A mulher estava magra depois de um inverno rigoroso, as maçãs do rosto mais proeminentes. A pele parecia polida como se tivesse sido pincelada por um artista, mas ela sempre teve a aparência de uma escultura entalhada. Normalmente, os beijos dela eram ousados, e ele achou a reticência alarmante, até que percebeu que havia um estranho por entre as sombras. Então, depois das apresentações, Babá e Melena se afobaram para servir uma refeição à mesa, e Frex deixou um pouco de aveia para o pobre cavalo que teve de puxar a carruagem. Quando terminou, foi se sentar sob a luz noturna e primaveril para reencontrar a filha. Elphaba estava cautelosa perto do pai. Ele achou na bolsa uma lembrancinha que havia talhado para ela, um pardalzinho com um bico engenhoso e asas abertas. Olhe, Fabala, sussurrou ele, Melena odiava o apelido, por isso ele o usava, era o vínculo particular entre ele e Elphaba, o pacto entre pai e filha contra o mundo. Veja o que encontrei na floresta. Um passarinho de madeira. A criança pegou o presente. Tocou nele com carinho e colocou a cabeça na boca. Frex se preparou para ouvir o inevitável ruído enquanto ela o despedaçava, e também para suprimir o suspiro de decepção. No entanto, Elphaba não o mordeu. Ela chupou a cabeça e olhou para ele novamente. Assim, molhado, o pássaro tinha mais vida. Você gostou, constatou Frex. Ela concordou com a cabeça e começou a acariciar as asas. Agora que a criança estava distraída, Frex pôde colocá-la entre os joelhos. Ele esfregou o queixo com barba encaracolada no cabelo dela, a menina cheirava a sabão, fumaça de lenha e torradas queimadas, um cheiro gostoso e saudável, e fechou os olhos. Era bom estar em casa. Ele passou o inverno na cabana abandonada de algum pastor na encosta de Barlavento da cabeça do grifo. O sacerdote orou e jejuou para se aprofundar cada vez mais para dentro de si, depois, para fora de si. E por que não? Em casa, ele sentiu o desprezo do povo de todo o vale claustrofóbico de Águas Podres. Eles relacionaram a história caluniosa do dragão do tempo sobre um sacerdote corrupto com a chegada de uma criança deformada. Tiraram as próprias conclusões. Evitaram os serviços religiosos dele. Portanto, uma espécie de vida eremita, ao menos em pequenos intervalos, pareceu ser tanto uma penitência quanto uma preparação para algo mais, algo por vir, mas o quê? Ele sabia que esta não era a vida que Melena esperava ao se casar com ele. Com as linhagens das quais descendia, Frex parecia perfeito para uma posição de procurador ou até mesmo bispo, no devido tempo. Ele imaginou a felicidade de Melena como uma dama da sociedade, presidindo banquetes festivos, bailes de caridade e chás episcopais. Em vez disso, ele conseguia vê-la à luz da fogueira a grelhar a última cenoura murcha de inverno em uma frigideira, a que ela definhava, como parceira em um casamento difícil, em um lago frio e sombrio. Frex tinha noção de que ela não ficava triste ao vê-lo ir embora de vez em quando, para que ela pudesse ficar feliz ao vê-lo retornar. Enquanto ele se remoía, a barba fez cócegas no pescoço de Elphaba e ela partiu as asas do pássaro de madeira. Ela o chupava como se fosse um apito. Ao se desviar do pai, ela correu até uma lente de vidro pendurada no beiral saliente e deu um tapa nela. Não, você vai quebrar isto, disse o pai. Ela não conseguir quebrar isso. O viajante Quadlin veio da pia onde havia se lavado. Ela acabou de deixar o brinquedo aleijado, disse Frex enquanto apontava para o passarinho dilacerado. Ela ficar contente com coisas pela metade, disse Coração de Tartaruga. Eu acho. A menininha brincar com os pedaços quebrados melhor. Frex não compreendeu muito bem,
mas concordou. Sabia que tantos meses distante da voz humana o deixavam desajeitado no início. O rapaz da estalagem, que havia subido até cabeça do grifo para entregar o pedido de babá, que desejava ser apanhada em cume de Stonespar, obviamente pensou que Frex era um homem selvagem que grunhia e não se cuidava. Frex teve de citar alguns trechos da Osíada para indicar ter algum tipo de humanidade, terra de verde. Abandono, terra da folha sem fim, foi só o que passou na cabeça dele. Por que ela não consegue quebrá-lo? Perguntou Frex. Por que eu não fazer ele para ser quebrado? Respondeu Coração de Tartaruga. Mas ele sorriu para Frex, não de forma agressiva. E Elfaba vagava pelo cômodo como se o vidro brilhante fosse um brinquedo, capturando sombras, reflexos, luzes na superfície imperfeita, quase como se estivesse brincando. Aonde você vai? Perguntou Frex ao mesmo tempo que Coração de Tartaruga dizia. De onde você é? Sou um Munchin, disse Frex. Eu achar que todos os Munchinkins serem mais baixos do que eu ou você. Os camponeses, os lavradores, sim, mas qualquer um com linhagens dignas de nota se casou com pessoas mais altas pelo caminho. E você? Você é de Quadlin? Observou Frex. Sim, respondeu o Quadlin. O cabelo avermelhado dele tinha sido lavado, e secava formando um halo arejado. Frex estava contente de ver Melena tão generosa a ponto de oferecer um banho a um transeunte. Talvez ela estivesse se adaptando à vida no interior, no fim das contas. Porque, misericórdia, um Quadlin estava tão baixo na hierarquia social quanto era possível estar e ainda ser um humano. Mas eu entender, disse o Quadlin. O Vels é um mundo pequeno. Até eu ir embora, não conhecer as colinas, uma depois da outra e das espinhas pontudas de um mundo com uma volta tão comprida. O distante embaçado ferir os meus olhos, pois não consigo o tornar visto. Por favor, senhor, descrever o mundo que você conhece. Frex pegou um pedaço de pau. No solo, ele desenhou um ovo de lado. Foi o que me ensinaram nas aulas, disse ele. Dentro do círculo fica os, faça um X, ele o fez, através do símbolo oval. E, a grosso modo, você tem uma torta dividida em 4. A parte de cima é Gilikin. Cheia de cidades, universidades e teatros, vida civilizada, como dizem. E indústrias. Ele caminha na direção horária. A leste, fica Munchinquinlândia, onde estamos agora. Uma terra agrícola, um manancial de alimentos de Oz, exceto lá embaixo no montanhoso sul. Estas pinceladas, no distrito de Pedras do Caminho, são as colinas que você está subindo. Ele batia a vareta e rabiscava. Bem ao sul do centro de Oz fica a província de Quadlin. Terra ruim, foi o que me disseram, pantanosa, inútil, infestada de insetos e ares febris. Coração de Tartaruga parecia perplexo diante disto, mas concordou com a cabeça. Então, a oeste, fica o que chamam de província de Vinqui. Não sei muito a respeito do lugar, exceto que é seco e deserto. E em volta? Perguntou Coração de Tartaruga. Desertos de arenito ao norte e ao oeste, desertos de pedras sarapintadas a leste e ao sul. Antigamente, diziam que as areias do deserto eram um veneno mortal, o que é somente uma propaganda comum. Impede que os invasores de Eve e Cox tentem entrar. Munchinquinlândia é um rico e cobiçável território agrícola e Gilikin também não é de todo mal. Nos Glicus, aqui em cima, ele rascunhou linhas no nordeste, na fronteira entre Gilikin e Munchinquinlândia, ficam as minas de esmeraldas e os famosos canais de Glicus. Pelo que entendo, há uma discórdia sobre o fato de os Glicus serem Munchinkins ou Gilikins, mas não tenho opinião formada a respeito. Coração de Tartaruga passou as mãos sobre o desenho no chão enquanto flexionava as palmas, como se estivesse lendo o mapa de cima. Mas aqui? Perguntou ele. O que está aqui? Frex se perguntou se ele se referia ao ar, acima de Oz. O reino do Deus inominável? Indagou ele. O outro mundo? Você é um unionista? Coração de Tartaruga é soprador de vidro, disse Coração de Tartaruga. Me refiro à sua religião. Coração de Tartaruga abaixou a cabeça e não olhou nos olhos de Frex.
Coração de tartaruga não saber o nome para isso. Não sei quanto aos quadlínguas, disse Frex enquanto fazia um aquecimento para uma possível conversão. Mas a maioria dos Giliquins e Munchkins são unionistas. Desde que o paganismo lurlinista saiu de moda. Por séculos os santuários e as capelas unionistas se espalharam por todos os lados de Oz. Não há nenhum em Quadlin. Coração de tartaruga não reconhecer o que é isso, falou ele. E agora respeitáveis unionistas se convertem aos borbotões à fé no prazer, continuou Frex, bufando, ou até mesmo ao tiquitaquismo, que dificilmente pode ser considerado uma religião. Para o ignorante, tudo é um espetáculo hoje em dia. Os antigos monges e monjas unionistas sabiam o lugar deles no universo e reconheciam que a fonte da vida é sublime demais para ser nomeada, e agora cheiramos as saias de qualquer mago bolorento que apareça. Hedonistas, anarquistas, solipsistas. A liberdade individual e a diversão são tudo. Como se a feitiçaria apresenta-se algum componente moral. Encantos, magias de rua. Exibições de sons e luzes bem produzidos, falsos ilusionistas. Charlatães, nababos da necromancia, sabedorias químicas e herbáceas, hedonistas farsantes. Que vendem suas receitas lamacentas e aforismos velhacos e magias infantiloides. Essas bobagens me deixam doente. Coração de tartaruga deve trazer água para você, coração de tartaruga deve ajudar você a deitar? Quis saber coração de tartaruga. Ele colocou os dedos, macios como pele de bezerro, na lateral do pescoço de Frex. Frex estremeceu e percebeu que estava aos berros. Babá e Melena estavam de pé na soleira da porta com a frigideira, em silêncio. É uma figura de linguagem, não estou doente, explicou ele, mas ficou comovido com a preocupação que o estranho havia demonstrado. Eu acho que nós vamos comer. E comeram. Elfaba ignorou a comida, exceto para cutucar os olhos do peixe cozido e tentar encaixá-los no pássaro sem asas. Babá resmungava, com bom humor, sobre o vento do lago, os calafrios, a coluna dela, a sua digestão. Era possível sentir os gases que ela soltava a mais de alguns metros de distância e Frex se moveu, tão discretamente quanto possível, para ficar contra o vento. Ele se viu sentado ao lado do Quadlin no banco. Então, tudo ficou claro para você? Frex apontou um garfo para o mapa de Oz. A cidade das Esmeraldas ser para onde? Indagou o Quadlin enquanto os ossos de peixe se projetavam por entre os lábios. Bem no meio, respondeu Frex. E lá está Ozma, disse Coração de Tartaruga. Ozma, a designada rainha de Oz, ou ao menos é o que dizem, embora o Deus inominável deva ser o monarca de tudo nos nossos corações. Como uma criatura sem nome pode reinar, começou o Coração de Tartaruga. Sem teologia na hora do jantar, gritou Melena. Esta é uma regra da casa que data do início do nosso casamento, Coração de Tartaruga, e nós a obedecemos. Além disso, eu ainda nutro uma devoção por Lurline. Babá fez uma careta na direção de Frex. Aos anciãos como eu, isto é permitido. Você sabe algo sobre Lurline, forasteiro? Coração de Tartaruga balançou a cabeça. Se não podemos falar de teologia, então certamente não podemos falar de nenhum notório absurdo pagão, começou Frex, mas Babá, por ser uma hóspede e invocar uma certa surdez quando era conveniente, seguiu em frente. Lurline é a rainha das fadas que pairava sobre os desertos de areia e via a terra verde e bonita de Oz por baixo deles. Ela deixou a filha Ozma para governar o país em sua ausência e prometeu voltar a Oz em seu momento mais sombrio. Ah! Disse Frex. Sem rés na minha frente, bufou Babá. Tenho tanto direito a ter as minhas crenças quanto você, Frespar, o divino. Pelo menos elas não me metem em encrenca como as suas. Babá, controle o seu temperamento, pediu Melena enquanto se deleitava com a situação. Pura bobagem, disse Frex. Ozma reina na cidade das Esmeraldas e, qualquer um que já tenha visto a própria ou as pinturas dela, sabe que ela é da estirpe Giliquins. Tem a mesma testa larga, os dentes da frente ligeiramente separados, o furor de cabelos loiros e ondulados, as mudanças rápidas de humor, propensas à raiva. Tudo isso é característico do povo Giliquins. Você a viu,
Melena, diga a ele. Ah, ela é elegante à maneira dela, admitiu Melena. A filha de uma rainha das fadas? Disse Coração de Tartaruga. Mais disparates, falou Frex. Não são disparates. Repreendeu Babá. Acham que ela renasce infinitamente, como uma fênix, argumentou Frex. Ah, e mais a. Passaram-se 3 séculos de Ozmas bastante diferentes. Ozma, a falsa, era uma monja dedicada, que ditava vereditos descendo um balde da câmara mais alta na torre de um claustro. Era tão louca quanto um besouro rola, bosta. Ozma, a guerreira, conquistou os Glicus, ao menos por algum tempo, e confiscou as esmeraldas com as quais decorou a cidade das Esmeraldas. Ozma, a bibliotecária, nada fez além de ler genealogias a vida inteira. Em seguida, veio Ozma, a mal-amada, que tinha arminhos como animais de estimação. Ela sobrecarregou os lavradores de impostos para dar início ao sistema de estradas de tijolos amarelos que ainda lutam para concluir, e muito boa sorte para eles, é o que eu digo. Quem é Ozma agora? Perguntou Coração de Tartaruga. Na verdade, tive o prazer de conhecer a Ozma mais recente em um feriado na cidade das Esmeraldas. O meu avô, eminente Trop, tinha uma casa lá. No inverno em que eu tinha 15 anos, fui levada para a sociedade de lá. Ela era Ozma, a biliosa, por causa de uma doença no estômago. Ela tinha o tamanho de um narval de lago, mas se vestia muito bem. Eu a vi com o marido dela, Pastorius, no Festival da Canção e do Sentimento de Oz, disse Melena. Ela não é mais a rainha? Perguntou Coração de Tartaruga, confuso. Ela morreu em um lastimável acidente que envolveu veneno de rato, contou Frex. Morreu ou o espírito dela passou em seguida para a filha, Ozma Tipetarius. Falou Babá. A Ozma atual tem somente a idade de Elphaba, mais ou menos. Portanto, o pai dela, Pastorius, é o regente de Ozma. O homem de bem vai governar até que Ozma Tipetarius tenha idade o suficiente para assumir o trono, explicou Melena. Coração de Tartaruga balançou a cabeça. Frex estava aborrecido porque eles passaram tempo demais conversando sobre o governante do mundo e ignoraram o reino eterno, e Babá teve um ataque de indigestão, que deixou a todos desconsolados, olfativamente falando. De qualquer forma, mesmo irritado, Frex estava contente de estar em casa. Graças à beleza de Melena, que quase reluzia nesta noite, conforme o sol deixava o céu, e graças à surpresa de Coração de Tartaruga, que sorria e parecia não estar constrangido ao lado dele. Talvez por causa do vazio religioso de Coração de Tartaruga, que Frex achava desafiador e atraente, quase tentador. Além disso, ao dragão debaixo de Oz, em uma caverna escondida, dizia Babá a Coração de Tartaruga. O dragão que sonhou o mundo e que vai incendiá-lo em chamas quando acordar. Cala esta boca cheia de asneiras supersticiosas. Berrou Frex. Elphaba, de 4, avançava pelas tábuas irregulares do piso. Ela mostrou os dentes, como se soubesse o que era um dragão, como se fingisse ser um, e rugiu. A pele verde a tornou mais convincente, como se ela fosse a filha de um dragão. Ela rugiu mais uma vez. Ah, querida, não faça isso, disse Frex, e ela fez xixi no chão, e cheirou a urina com satisfação e repugnância. Capítulo 7. Brincadeira de criança. Durante uma tarde mais próxima do fim do verão, Babá disse: há uma fera lá fora. Já a vi várias vezes no crepúsculo, à espreita entre as samambaias. Que tipos de criaturas são naturais nestas colinas, afinal? Não se vê nada maior do que um esquilo, garantiu Melena. Elas estavam ao lado do riacho para lavar roupas. A exígua umidade primaveril havia muito cessara e a seca mais uma vez cerrou seu punho. A corrente era apenas um fiapo de água. Elphaba, que não chegava perto da água, arrancava de uma pereira selvagem sua safra atrofiada. Ela se agarrou ao tronco com as mãos e os pés, tortos para fora, e balançou a cabeça no ar para pegar o fruto azedo com os dentes e, em seguida, cuspir as sementes e a haste no chão. Aquilo é maior do que um esquilo, disse Babá. Acredite em mim. Aqui há ursos.
Pode ter sido um filhote de urso, embora se movimentasse extremamente rápido. Não há ursos aqui. Corre o boato de que existem tigres no topo das colinas, mas me disseram que não se vê nenhum há eras. E os tigres são conhecidos por serem ariscos e tímidos. Eles não chegam perto das moradas humanas. Um lobo, então? Há lobos? Babá deixou o lençol afundar na água. Pode ter sido um lobo. Babá, você pensa que está no deserto. Pedras do caminho é ermo, concordo, mas é uma esterilidade domesticada, nesse caso. Você me assusta com esta conversa de lobos e tigres. Elphaba, que ainda não sabia falar, soltou um rosnado baixo do fundo da garganta. Não gosto nada disso, falou Babá. Vamos terminar aqui e pôr estas roupas para secar lá na casa. Já chega. Além disso, há outros assuntos que quero conversar com você. Vamos deixar a criança com coração de tartaruga e ir para algum lugar. Ela estremeceu. Algum lugar seguro. O que você tiver a dizer pode dizer com Elphaba por perto, falou Melena. Você sabe que ela não entende nenhuma palavra. Você confunde não falar com não ouvir, explicou Babá. Acho que ela entende bastante. Olha, ela está lambuzando o pescoço com uma fruta, como se fosse um perfume. Como se fosse uma pintura de guerra, você quer dizer. Ah, quanta austeridade, Babá, deixe de pirraça e esfregue melhor esses lençóis. Estão imundos. Não preciso nem perguntar de quem são estes suor e estes fluidos. Ah, não, você não precisa mesmo perguntar, mas não comece com esta conversa moralista para cima de mim. Mas você sabe que, mais cedo ou mais tarde, Frex acabará por perceber. Estes cochilos revigorantes que você tira à tarde. Bem, você sempre teve um bom olho para o sujeito com a porção de linguiça e ovos cozidos mais decente. Babá, chega, isto não é da sua conta. O que é uma pena, disse Babá enquanto soltava suspiros. A velhice não é mesmo um embuste cruel? Eu trocaria as pérolas da minha sabedoria, que conquistei a duras penas, por uma boa farra com o titio Mastro a qualquer momento. Melena espirrou um punhado de água no rosto da Babá para que ela se calasse. A idosa pestanejou. Bem, é o seu jardim, plante nele o que escolher e colha o que conseguir. De qualquer maneira, é sobre a criança que quero falar. A menina estava agachada atrás da pereira, com olhos apertados concentrados em algo distante. Melena pensou que ela parecia uma esfinge, um animal de pedra. Uma mosca até mesmo pousou no rosto dela e atravessou o dorso do nariz sem que a criança se mexesse ou contorcesse. Então, de repente, ela pulou e atacou, um gatinho verde indo atrás de uma borboleta invisível. O que tem ela? Melena, ela precisa se acostumar com outras crianças. Ela vai começar a falar um pouquinho se perceber que as outras garotas conversam. A conversa entre crianças é um conceito supervalorizado. Não seja simplista. Você sabe que ela precisa se acostumar com outras pessoas além de nós. Não vai ser fácil para ela de qualquer maneira, a menos que ela descasque a pele esverdeada conforme crescer. Ela precisa do hábito de conversar. Olha, eu passo tarefas para ela fazer, cantarolo canções infantis para ela. Melena, por que ela não reage como as outras crianças? Ela é chata. Algumas crianças simplesmente o são. Ela precisa ter outros filhotes com quem brincar. Eles iriam contagiá-la com algum senso de diversão. Francamente, Frex não espera que um filho dele se interesse em diversão, disse Melena. A diversão leva crédito até demais nesse mundo, Babá. Concordo com ele sobre isso. Então o seu enroscamento serpenteante com coração de tartaruga é o quê? Um exercício de devoção? Eu disse para você não ser maldosa, por favor. Melena se concentrou na lavagem da toalha, esfregando-a com irritação. Babá continuou com o assunto, ela estava tramando algo. E acertou na mosca. Lá rastejava coração de tartaruga até as sombras frescas da casa, quando Melena estava cansada de trabalhar a manhã inteira na horta.
Ele a cobria com um senso de santidade, e ela perdia muito mais do que as roupas de baixo quando ambos caíam ofegantes sobre os lençóis. Ela perdia o próprio senso de pudor. Ela sabia que isso não condizia com a lógica convencional. No entanto, se um tribunal de sacerdotes unionistas a conclamassem a comparecer ao tribunal por adultério, ela diria a verdade. De alguma forma, Coração de Tartaruga salvou e restaurou o senso de virtude, de esperança no mundo. A crença dela na bondade das coisas se espatifou em pedacinhos quando a pequena e verde Elfaba rastejou para a existência. A criança era uma punição extravagante para um pecado tão secundário que ela sequer sabia se o havia cometido. Não foi o sexo que a salvou, embora o sexo fosse altamente vigoroso, até mesmo assustador. Foi o fato de Coração de Tartaruga não ter corado quando Frex apareceu, não ter recuado diante da pequena e bestial Elfaba. Ele se estabeleceu no pátio lateral, onde soprava e moía vidro, como se a vida o tivesse levado até ali apenas para redimir Melena. Qualquer que fosse a direção para onde ele se encaminhava antes, foi esquecida. Muito bem, sua vaca velha e intrometida. Só para continuarmos a conversa, o que você propõe? Temos de levar Elfinha para margens agitadas e encontrar algumas crianças pequenas para brincar com ela. Melena ficou de cócoras. Você só pode estar de brincadeira. Gritou ela. Lenta e cautelosa como Elfaba é, pelo menos aqui ela está protegida. Posso não ser capaz de evocar tanto calor maternal assim, mas eu a alimento, babá, e a impeço de se machucar. Como seria cruel infligir o mundo lá fora à menina? Uma criança verde será um convite aberto ao desprezo e ao escárnio. E as crianças são muito mais malvadas do que os adultos, não têm senso de moderação. Seria melhor atirá-la no lago, de que ela morre de medo. Não, 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 disse babá enquanto pousava as mãos gordas sobre os próprios joelhos. A voz dela estava densa de determinação. Agora vou discutir sobre isso, Melena, até você ceder. O tempo, em toda a sua sabedoria, vai convencê-la da minha linha de pensamento. Escute-me. Você é apenas uma menininha mimada e rica que pairava das aulas de música para as aulas de dança com as crianças da vizinhança, tão ricas e idiotas quanto você. Claro que há crueldade lá fora, mas Elfaba precisa aprender quem ela é e enfrentar a crueldade desde cedo. E esta crueldade será menor do que você imagina. Não banque a deusa babá para cima de mim. Não vou cair nessa. Babá não vai desistir, afirmou babá, com a mesma ferocidade de Melena. Tem uma visão a longo prazo da sua felicidade, bem como da dela, e acredite, se você não der a ela as armas e as armaduras para conseguir se defender do desprezo, ela vai tornar a sua vida infeliz, pois a dela será infeliz. E que armas e armaduras são estas que ela vai aprender com os moleques imundos de margens agitadas? Risos. Diversão. Brincadeiras. Sorrisos. Ah, faça-me o favor. Eu não sou incapaz de chantageá-la para isso, Melena, disse babá. Posso ir até margens agitadas esta tarde e descobrir onde Frex está tentando realizar a reunião de reavivamento dele, e sussurrar algumas palavras no ouvido dele. Será que, mesmo que Frex esteja ocupado tentando fazer o ardor religioso dos preguiçosos de margens agitadas pegar no tranco, ele se interessaria em saber o que sua esposa apronta com Coração de Tartaruga? Sua velha demoníaca e miserável. Sua tirana grosseira e antiética. Berrou Melena. Babá sorriu com orgulho. O mais tardar amanhã, disse ela. Nós vamos até lá amanhã e dar início à vida dela. Pela manhã, um vento intenso e implacável descia galopando das alturas. Ele erguia as folhas velhas e os restos de colheitas e hortas fracassadas. Babá passou um chale sobre os ombros arredondados e meteu um gorro até a testa. Os olhos dela estavam cheios de feras marginais. Toda vez que ela se virava, via um felino ou uma raposa sorrateira se dissolver em coágulos de esqueletos de folhas e ruínas. Babá pegou um pau de abrunheiro como se ele fosse ajudá-la a passar entre as pedras e os buracos, mas tinha esperanças de estar preparada para empunhá-la contra alguma besta faminta. A terra está seca e fria, observou ela, quase que somente para si mesma. E tão pouca chuva. Claro que as grandes feras seriam expulsas das colinas.
Vamos andar juntas, não corra na minha frente, sua verdinha. Elas abriram caminho em silêncio, Babá cheia de medo, Melena com raiva por ter de perder o namorico da tarde e Elfaba como um brinquedo de corda, um pé firme na frente do outro. As margens do lago haviam desaparecido e algumas das docas toscas agora pareciam mais com passarelas, passando por cima de seixos e mato apodrecido, e a água lá atrás, fora do alcance. O casebre de Gaunete era feito de pedras escuras, com um telhado de palha embolorada. Por causa de um problema no quadril, Gaunete não era boa em puxar as redes de pesca ou se ajoelhar para trabalhar nas hortas arrasadas. Ela tinha uma confusão de criancinhas em vários estágios de nudez, que urravam, faziam birra e se agitavam em um pequeno bando espalhado pelo quintal emporcalhado. Ela ergueu o olhar conforme a família do sacerdote se aproximava. Bom dia, e você deve ser Gaunete, disse Babá com alegria. Ela estava satisfeita de ter aberto o portão e estar em segurança dentro do jardim, mesmo neste pardieiro. O irmão Frespar nos disse que a encontraríamos aqui. Doce Lurline, então é verdade o que dizem! Exclamou Gaunete enquanto fazia um sinal sagrado na direção de Elfaba. Achei que fossem calúnias maldosas, e aqui está ela. As crianças aos poucos pararam de brincar. Eram meninos e meninas, de cara marrom e branca, todas imundas, todas interessadas em algo novo. Embora continuassem a andar, enquanto brincavam em algum jogo de resistência ou faz de conta, os olhos delas jamais se afastaram de Elfaba. Você sabe que esta é Melena, claro que sabe, e eu sou Babá, apresentou-se Babá. Prazer em conhecê-la, Gaunete. Ela deslizou um olhar até Melena, mordeu o lábio superior e acenou com a cabeça. Muito prazer, com certeza, falou Melena friamente. E nós precisamos de alguns conselhos, pois você nos foi muito bem recomendada, comentou Babá. A menina tem problemas e nem o melhor do nosso raciocínio simplesmente pareceu não nos ajudar com boas ideias. Gaunete se inclinou para a frente, desconfiada. A criança é verde, segredou Babá. Talvez você não tenha notado, atraída pelo charme e pela ternura dela. Claro, sabemos que a boa gente de margens agitadas não iria se deixar incomodar por isto. No entanto, por ser verde, ela é tímida. Olhe para ela. Uma tartaruguinha primaveril assustada. Precisamos trazê-la à vida, fazê-la feliz, e não sabemos como. Ela é verde mesmo, disse Gaunete. Não é de se admirar que o inútil do irmão Frespar tenha aposentado a pregação por tanto tempo. Ela jogou a cabeça para trás e riu de forma barulhenta e indelicada. E só agora ele teve a coragem de recomeçar. Bem, isso é o que eu chamo de ter culhões. O irmão Frespar, interrompeu Melena secamente, nos lembra das escrituras, ninguém sabe qual é a cor de uma alma. Gaunete, ele me sugeriu que a lembrasse deste texto. Sugeriu, é? Resmungou Gaunete, como se tivesse sofrido uma punição. Bem, nesse caso, o que vocês querem comigo? Que você a deixe brincar, a deixe aprender, a deixe vir aqui e que você tome conta dela. Você tem mais sabedoria do que nós, disse Babá. A velha espertalhona, pensou Melena. Ela se vale da mais rara das estratégias, dizer a verdade e fazer com que ela soe plausível. Elas se sentaram. Não sei se eles vão aceitá-la, explicou Gaunete, um pouco hesitante. E você sabe que o meu quadril não me permite partir para cima deles e detê-los quando começam a fazer birra. Veremos. E é claro que oferecemos um pagamento, um dinheiro, Melena concorda plenamente, disse Babá. A horta estéril chamou a atenção dela. Isto era pobreza. Babá deu um empurrãozinho em Elfaba. Bem, vá em frente, criança, e veja como são as coisas. A menina não se moveu, não pestanejou. As crianças se aproximaram dela. Havia 5 meninos e 2 meninas. Que cachorro feioso, disse um dos meninos mais velhos. Ele tocou o ombro de Elfaba. Brinque direitinho agora, falou Melena, prestes a dar um salto, mas Babá manteve a mão esticada, como se dissesse sossegue o facho. Pique-pega, vamos brincar de pique-pega, disse o menino. Com quem está? Comigo não, comigo não.
As outras crianças deram gritinhos e correram para passar as mãos em Elphaba, depois correram para se afastar. Ela parou por um minuto, em dúvida, com as próprias mãos cerradas ao lado do corpo, e então deu alguns passos e parou. Este é o caminho, um exercício saudável, garantiu Babá enquanto balançava a cabeça. Galnete, você é um gênio. Conheço os meus filhotes, disse Galnete. Não diga que não conheço. Como um rebanho, as crianças começaram a correr de novo, dando tapinhas umas nas outras e disparando, mas a menina não corria atrás deles. Então, eles se aproximaram mais uma vez. É verdade que tem um quadling encardido feito um sapo morando com você também? Disse Galnete. É verdade que ele só come grama e esterco? O que foi que você disse? Gritou Melena. É o que dizem, é verdade? Disse Galnete. Ele é um homem bom. Mas é um quadling? Bem, é. Nesse caso, não o traga até aqui, eles espalham a peste, disse Galnete. Não espalham coisa nenhuma, retrucou Melena. Não jogue as coisas nos outros, querida Elfinha, gritou Babá. Só disse o que ouvi falar. Dizem que, à noite, os quadlínguas caem no sono e a alma deles sai pela boca e vaga por aí. Gente idiota diz muita coisa idiota, falou Melena de maneira ríspida e alta demais. Nunca vi a alma dele sair pela boca enquanto ele dormia, e tive muitas oportunidades. Querida, sem pedras, guinchou Babá. Nenhuma das outras crianças tem pedras na mão. Agora tem, observou Galnete. Ele é a pessoa mais sensível que já conheci, afirmou Melena. Sensibilidade não tem muita serventia para uma mercadora de peixes. E para um sacerdote e a esposa de um sacerdote? Agora está sangrando, que vexame, disse Babá. Crianças, saiam de cima de Elfinha para que eu possa limpar esse corte. E eu não trouxe um pedaço de pano. Galnete? Sangrar faz bem para eles, os deixa menos famintos, explicou Galnete. Eu tenho sensível em muito mais alta conta do que idiota, falou Melena, fumegante. Sem morder, disse Galnete a um dos meninos, e depois, ao ver Elphaba abrir a boca para retaliar, se ergueu sobre os pés, com quadril doente ou sem, e gritou, sem mordidas, pelo amor de Deus. Crianças não são mesmo divinas? Indagou Babá. Capítulo 8. Escuridão à frente. A cada 2 ou 3 dias Babá pegava Elphaba pela mão e cambaleava através do caminho sombrio que levava a margens agitadas. Lá, Elphaba se misturava com as crianças cebosas, sob o olhar carrancudo de Galnete. Frex havia saído de casa novamente, por confiança ou desespero, se ocupava agora em assustar aldeulas miseráveis com sua barba frenética e suas opiniões calculistas sobre a fé. Ele se isolava por 8, 10 dias a fio. Melena praticava arpejos de piano em um teclado falso e mudo que Frex esculpiu para ela, em uma escala perfeita. Coração de Tartaruga parecia definhar e esmorecer com a chegada do outono. As tardes de namoricos começaram a perder o calor da urgência e a se desdobrarem em algo mais terno. Melena sempre valorizou a atenção de Frex e a retribuiu igualmente, mas, de alguma forma, o corpo dele não era tão maleável quanto o de Coração de Tartaruga. Ela caía no sono com a boca de Coração de Tartaruga colada em um dos seios e as grandes mãos dele, perambulando pelo corpo dela como animais sencientes. Ela imaginava que o corpo de Coração de Tartaruga se dividia quando os olhos dela se fechavam, a boca vagava, o pau se erguia, pressionava e se curvava, a respiração estava em outro lugar que não a boca e assobiava com elegância no ouvido dela, sem dizer uma palavra, os braços dele como 2 perneiras. Ainda assim, ela não o conhecia, não da maneira como conhecia Frex. Melena não o via com a mesma transparência com que via a maioria das pessoas. Ela atribuía o fato ao seu porte majestoso, mas Babá, sempre vigilante, comentou em uma noite que isso se dava somente porque os modos dele eram os modos de um quadling e Melena nunca sequer havia se dado conta de que ele vinha de uma cultura diferente da dela. Cultura, o que é cultura? Questionou Melena, tomada de preguiça. Pessoas são pessoas. Você não se lembra das canções de ninar?
Babá deixou de lado o bordado, aliviada, e cantarolou. Meninos estudam, meninas nascem sabendo, e com estas lições vão crescendo. Meninos aprendem, meninas esquecem, e com estas lições permanecem. Giliquins são espertos demais, Muxinquins têm vidas banais, Glicus batem nas esposas feiosas, Vinquis formam enxames em colmeias pegajosas. Mas os quadlínguas, que povo é este, idiota, viscoso e herege como a peste, a comer os jovens e aos velhos enterrar um dia antes que o corpo possa esfriar. Dê-me uma maçã e digo tudo de novo. O que você sabe a respeito dele? Perguntou Babá. Ele é casado? Por que ele deixou Fossa Lamacenta ou seja lá de onde veio? Naturalmente, não estou no lugar de fazer perguntas tão pessoais. Desde quando algum dia você soube o seu lugar ou se pôs nele? Quando Babá sair do lugar dela, acredite, você vai saber, retrucou Babá. Em uma noite no início do outono, apenas por diversão, eles montaram uma fogueira no quintal. Frex estava em casa e de bom humor, e Babá pensava em voltar para Solos de Couven, o que deixou Melena bem-humorada também. Coração de Tartaruga organizou uma ceia, um goulash de sabor medonho, feito com pequenas maçãs frescas e azedas, queijo e bacon. Frex se sentia efusivo. O efeito daquela maldita arapuca tic-taqueante, o relógio do dragão do tempo, começava finalmente a enfraquecer, graças ao Deus inominável, e os pobres coitados voltavam aos poucos a dar ouvidos à lenga-lenga de Frex. A missão de 2 semanas em 3 árvores mortas foi um sucesso. O povo retribuiu com uma pequena carteira de moedas de bronze e também moedas de troca, e com o brilho da devoção ou até mesmo da luxúria no rosto de mais de um penitente. Talvez o nosso tempo aqui seja limitado, disse Frex enquanto suspirava de satisfação e unia os braços atrás da cabeça. A típica reação masculina à felicidade, pensou Melena, prever a sua ruína. O marido continuou, talvez a estrada de margens agitadas nos leve a questões mais elevadas, Melena. Posições mais grandiosas na vida. Faça-me o favor. A minha família lutou para se erguer de suas origens humildes há 9 gerações, para que eu acabasse aqui, com os meus tornozelos na lama, no meio do nada. Não acredito em questões mais elevadas. Eu me refiro às ambições sublimes do espírito. Não pretendo invadir a cidade das Esmeraldas e me tornar o confidente particular da rainha Ozma. Por que você não se apresenta como confidente particular de Ozma Tipetarius? Perguntou Babá. A mulher se via ascender na aristocrática sociedade da cidade das Esmeraldas, se Frex ocupasse tal posição. E daí que o bebê real tem somente, 2 anos? 3? Seremos governados por um regente macho mais uma vez. É somente um compromisso limitado, como a maioria das convergências masculinas. Você ainda é jovem, ela vai crescer, e você estará bem posicionado para influenciar as políticas. Não me interesso em pregar para os nobres, nem mesmo para Ozma, a fanática devota. Frex acendeu um cachimbo com folhas de salgueiro cinzento. A minha missão é para com os oprimidos e humildes. O benevolente devia viajar para a terra dos Quadlin, disse Coração de Tartaruga. Tem oprimidos lá. Não era frequente que Coração de Tartaruga falasse do próprio passado, e Melena se lembrou da provocação de Babá sobre a falta de curiosidade dela. Ela fez um gesto para afastar a fumaça do cachimbo. Por que você deixou o Vels, afinal? Perguntou Melena. Horrores, disse ele. Elfaba, que estava à espera de as formigas atravessarem a mó para poder esmagá-las com uma pedra, olhava atentamente para a bacia rasa. Os outros aguardavam que Coração de Tartaruga continuasse. O coração de Melena disparou, inquieto. Ela teve uma premonição repentina de que tudo mudaria aqui mesmo, nesta mesma noite, tão esplêndida e suave, tudo daria errado justo agora que eles conseguiriam se acalmar. Que tipo de horrores? Indagou Frex. Sinto um calafrio. Vou pegar um chale, disse Melena. O sacerdote de Pastorius. O rei de Ozma. Por que não, Frex? Interrompeu Babá. Estou certa de que, com as conexões que a família de Melena tem, você poderia arranjar um convite. Horrores, falou Elfaba.
Foi a primeira palavra que ela disse e foi recebida com o silêncio. Até a lua, uma tigela que bruxuleava entre as árvores, parecia ter feito uma pausa. Horrores! Repetiu ela enquanto olhava ao redor. Embora a boca dela tivesse uma expressão séria, os olhos brilhavam, ela se deu conta da própria façanha. A menina tinha quase 2 anos. Os dentes enormes e afiados em sua boca não conseguiam mais manter as palavras trancadas dentro dela. Horrores, sussurrou ela, em mais uma tentativa. Horrores. Venha para babá, lindinha. Venha se sentar no meu colo e ficar quieta um tempinho. A criança obedeceu, mas se sentou à frente, longe do peito macio de babá, permitindo que os braços enlaçassem pela cintura, mas sem contato algum além disso. Ela olhou para Coração de Tartaruga e esperou. E Coração de Tartaruga disse em uma voz cheia de reverência. Coração de Tartaruga achar que a criança falar pela primeira vez. Disse Frex, e exalou um anel de fumaça. E ela perguntou sobre os horrores. A menos que você não queira nos contar. Coração de Tartaruga falar pouco. Coração de Tartaruga trabalhar o vidro e deixar as palavras para o benevolente e a dama e babá. E agora para a menina. Fale um pouco, mesmo assim. Já que você tocou no assunto. Melena tremia. Ela não tinha ido buscar o chale e não conseguia se mexer. Estava paralisada como uma pedra. Os trabalhadores da cidade das Esmeraldas e de outros lugares, eles ir para Quadlin. Eles olhar e saborear e experimentar o ar, a água, o solo. Eles planejar a estrada. Quadlínguas saber que é desperdício de tempo e de esforços. Eles não ouvir as vozes dos quadlínguas. Os quadlínguas não são engenheiros rodoviários, imagino, disse Frex calmamente. A província ser delicada, continuou Coração de Tartaruga. Em Ovels, as casas flutuar entre as árvores. Plantações crescer em pequenas plataformas ligadas por cordas. Meninos mergulhar em águas rasas para colher pérolas. Árvores demais e sem luz suficiente para as plantações e a saúde. Árvores de menos e a água encher e as raízes das plantas que flutuar por cima não conseguir se esticar até o solo. Quadlin ser província pobre, mas rica em beleza. Só precisar abrigar a vida com planejamento e cooperação cuidadosos. Então a resistência à estrada de tijolos amarelos. Ser só um lado da história. Os quadlínguas não conseguir convencer os construtores da estrada, que querem construir diques de lama e pedra e retalhar a terra dos quadlínguas em pedaços. Os quadlínguas argumentar e orar, e provar, e não conseguir vencer com palavras. Frex segurava o cachimbo com as 2 mãos e observava Coração de Tartaruga falar. Ele se sentia atraído, afinal, sempre era atraído pela intensidade. Quadlínguas considerar brigar, prosseguiu Coração de Tartaruga. Porque acham que isso ser só o começo. Quando os construtores testar solo e peneirar a água, ficar sabendo de coisas que quadlínguas já saber há muito tempo, mas quadlínguas ficar quietos. Coisas que vocês sabem. Coração de Tartaruga falar de rubis, falou ele com um grande suspiro. Rubis debaixo da água. Vermelho como sangue de pombo. Engenheiros dizer, corindo um vermelho em estrias de calcário cristalino sob pântano. Quadlínguas dizer, o sangue de Oz. Como o vidro vermelho que você faz? Indagou Melena. Vidro cor de rubi surgir da adição de cloreto de ouro, disse Coração de Tartaruga. Mas terra dos quadlínguas ficar em cima de depósitos de verdade de rubis de verdade. E a notícia com certeza vai chegar na cidade das Esmeraldas junto com os construtores. O que acontecer depois é horror atrás de horror. Como você sabe? Retrucou Melena. Ver no vidro, disse Coração de Tartaruga ao mesmo tempo que apontava para o disco que fez como brinquedo para Elfaba, é ver o futuro, em sangue e rubis. Não acredito em ver o futuro. Isso me cheira a fé no prazer, replicou Frex, feroz. O fatalismo do dragão do tempo. PFFFF. Não, o Deus inominável apresenta uma história desconhecida para nós e profecias são meras conjecturas e assombros.
Conjecturas e assombros ser o suficiente para fazer coração de tartaruga deixar terra dos quadlínguas, então, respondeu o quadlin soprador de vidro, sem pedir desculpas. Quadlínguas não chamar a religião deles de fé no prazer, mas prestar atenção nos sinais e observar as mensagens. Como a água correr vermelha com os rubis, vai correr com o sangue dos quadlínguas. Bobagem! Protestou Frex, ele mesmo todo vermelho. Eles precisam de um bom sermão. Além do mais, Pastorius não é um simplório? Disse Melena, que era a única entre eles que poderia declarar uma opinião embasada sobre a casa real. O que ele vai fazer até Osma ser maior de idade além de promover caçadas, comer doces munchinkins e fuder a criada nas horas vagas? O perigo ser um estrangeiro, falou coração de tartaruga, não um rei ou rainha nascido e criado lá. As mulheres idosas, os xamãs e os moribundos, eles ver um rei estrangeiro, cruel e poderoso. O que o rei de Osma está fazendo ao planejar obras rodoviárias naquele lamaçal esquecido por Deus, afinal? Perguntou Melena. O progresso, disse Frex. Como a estrada de tijolos amarelos que atravessa Munchinquinlândia. Progresso e controle. O movimento de tropas. A regularização dos impostos. Proteção militar. Proteção contra quem? Quis saber Melena. Sempre a pergunta mais importante, falou Frex. Disse coração de tartaruga, quase em um sussurro. Então, para onde você vai? Indagou Frex. Não que você precise ir embora daqui, é claro. Melena adora ter você por perto. Todos nós adoramos. Horrores, disse Elphaba. Fique quietinha, ordenou Babá. A dama ser bondosa e o benevolente ser bondoso com coração de tartaruga. Que não teve intenção de ficar mais de um dia. Coração de tartaruga estava a caminho para a cidade das Esmeraldas e se perder. Coração de tartaruga ter esperança de pedir audiência com Osma. Rei de Osma, interferiu Frex. E implorar misericórdia para Quadlin. E alertar sobre o estrangeiro desumano. Horrores, repetia Elphaba enquanto batia palmas de alegria. A criança lembrar coração de tartaruga das suas funções, disse ele. Falar disso traz os deveres de volta da dor do passado. Coração de tartaruga esquecer, mas, quando as palavras são faladas no ar, as ações devem as acompanhar. Melena olhou com ódio para Babá, que havia deixado a menina no chão e começado a se ocupar em recolher a louça do jantar. Viu só no que dá tanta curiosidade e besbilhotice, Babá? Viu só. Leva apenas à dissolução da minha felicidade terrena, mais nada. Melena virou o rosto para a filha horrenda, que parecia sorrir, ou seria uma careta? Ela olhou para o marido com desespero. Faça alguma coisa, Frex. Talvez esta seja a aspiração mais elevada que buscamos, concluiu ele em um murmúrio. Devemos viajar até a terra dos quadlínguas, Melena. Devemos deixar o luxo de Munchinquinlândia e passar pela prova de fogo que uma situação verdadeiramente carente apresenta. O luxo de Munchinquinlândia? A voz de Melena estava estridente. Quando o Deus inominável fala por meio de um receptáculo inferior, Frex dizia enquanto apontava para coração de tartaruga, que parecia estar novamente desesperado, podemos optar por ouvi-lo ou por enrijecer o nosso coração. Bem, neste caso, ouça isto. Estou grávida, Frex. Não posso viajar. Não posso me mudar. E, com um bebê novo para cuidar, além de Elphaba, é demais sugerir que eu perambule pela terra do lodaçal. Depois que o silêncio perdeu um pouco do vigor, ela continuou. Bem, eu não tinha a intenção de contar para você deste jeito. Parabéns, falou Frex friamente. Horrores, disse Elphaba para a mãe. Horrores, horrores, horrores. Já chega de conversa fiada para uma noite, concluiu Babá ao assumir o controle da situação. Melena, você vai pegar um resfriado parada aí. As noites de verão estão esfriando de novo. Vamos entrar e deixar tudo como está. No entanto, Frex se levantou e foi beijar a esposa. Não ficou claro para ninguém se ele suspeitava que Coração de Tartaruga era o pai, nem ficou claro para Melena quem era o pai, o marido ou o amante.
Na verdade, ela não se importava. Só não queria que Coração de Tartaruga fosse embora e o odiava furiosamente por estar dividido pelo sentimento moral em relação ao povo miserável dele. Frex e Coração de Tartaruga conversavam em um tom de voz tão baixo que Melena não conseguia entendê-los. Eles se sentaram perto da fogueira, ambos de cabeça baixa, e Frex estava com o braço sobre os ombros trêmulos de Coração de Tartaruga. Babá preparou Elfaba para dormir, deixou-a lá fora com os dois homens e veio se sentar na cama de Melena, trazendo um copo de leite quente em uma bandeja e uma pequena tigela de cápsulas medicinais. Ora, eu sabia que isso ia acontecer, comentou Babá com tranquilidade. Beba o leite, querida, e pare de choramingar. Você está se comportando como uma criança de novo. Há quanto tempo você sabe? Há 6 semanas, disse Melena. Não quero tomar leite, Babá, eu quero o meu vinho. Você vai beber leite. Sem vinho até o bebê nascer. Você quer que aconteça mais um desastre? Beber vinho não muda a cor da pele deles. Posso ser uma idiota, mas eu entendo um pouco de biologia. É ruim para o seu estado de espírito, nada mais, nada menos. Beba o leite e tome uma destas cápsulas. Para quê? Eu fiz o que disse a você que ia fazer. No outono passado, me meti nos ermos do baixo mundo da nossa capital para ajudá-la. A jovem se interessou abruptamente na conversa. Babá, o que você fez? Que esperta! Não ficou apavorada? Claro que fiquei. No entanto, Babá ama você, mesmo que você seja uma idiota. Encontrei um armazém marcado com a insígnia secreta do comércio alquimista. Ela franziu o nariz ao se lembrar do cheiro de gengibre podre e mijo de gato. Tive uma conversa com uma anciã falastrona e de jeito impertinente de X, uma velha chamada Yakli, e bebi um chá e virei a caneca para que ela pudesse ler as folhas. Yakli mal conseguia enxergar a própria mão, quanto mais ler o futuro. Uma verdadeira profissional, ironizou Melena, ríspida. O seu marido não acredita em previsões, então fale baixo. De qualquer maneira, expliquei o tom verde da sua primeira filha e a dificuldade de saber com precisão por que isso aconteceu. Não queremos que aconteça de novo, foi o que eu disse. Então Yakli esmagou algumas ervas e minerais, assou com óleo de gomba, entoou algumas orações pagãs e, até onde eu sei, cuspiu aí, não observei muito de perto. Mas paguei por um estoque de 9 meses, a ser tomado assim que houver certeza da concepção. Nós estamos um mês atrasadas, talvez, mas vai ser melhor do que nada. Tenho total confiança nessa mulher, Melena, e você também deveria ter. Por que deveria? Perguntou Melena enquanto engolia a primeira das 9 cápsulas. Tinha gosto de tutano cozido. Porque Yakli previu a magnanimidade para os seus filhos, disse Babá. Ela disse que Elfaba irá ser mais do que você espera e que o seu segundo filho vai seguir o exemplo. Ela disse para você não desistir da sua vida. Disse que a história está para ser escrita e que esta família vai fazer parte dela. O que ela disse sobre o meu amante? Você é uma peste, brincou Babá. Ela disse que você deve descansar e não se preocupar. Deu a bênção dela. A mulher é uma vagabunda suja, mas sabe do que está falando. Babá não mencionou que Yakli tinha certeza de que a próxima criança também seria uma menina. Havia grandes chances de que Melena tentasse abortá-la e Yakli parecia certa de que a história pertencia a 2 irmãs e não a uma única menina. E você chegou em casa em segurança? Será que alguém suspeitou de algo? Quem iria suspeitar que a velha e inocente Babá iria se meter no comércio de substâncias ilegais no baixo mundo? Babá riu. Teço o meu tricô e cuido da minha própria vida. Agora vou dormir, meu amor. Corte o vinho pelos próximos meses e continue a tomar os remédios, e vamos ter para você e Frex uma criança decente e saudável, que não vai acabar com as chances de recuperação do seu casamento. Meu casamento vai ficar perfeitamente bem, falou Melena enquanto se aconchegava debaixo dos cobertores. A cápsula causou um impacto, mas ela não queria que Babá soubesse disso. Desde que nós não tenhamos que perambular na lama até o pôr do sol. O sol se põe no oeste, não no sul, comentou Babá com ternura.
Foi um golpe de mestre abrir o jogo sobre a gravidez esta noite, minha querida. Eu não iria visitá-la se você fosse chapinhar até a terra dos quadlínguas, por sinal. Faço 50 anos este ano, você sabe. Tem certas coisas que babá está realmente velha demais para fazer. Bem, é melhor ninguém ir a lugar nenhum, concluiu Melena e começou a cair no sono. Babá, satisfeita consigo mesma, olhou pela janela mais uma vez enquanto se preparava para descansar. Frex e Coração de Tartaruga ainda estavam absortos em uma conversa. Babá foi mais esperta do que deixou transparecer. Ela observou o rosto de Coração de Tartaruga enquanto o rapaz se lembrava da ameaça que o povo dele sofria. Ele se abriu como o ovo de uma galinha e a verdade saiu esvoaçante e cambaleante, da mesma maneira ingênua de um pintinho amarelo. E com a mesma fragilidade. Não é de se admirar que Frex estivesse mais próximo do Quadlin sitiado do que babá considerava ser uma distância decente. No entanto, as esquisitices dessa família pareciam não ter fim. Tragam a menina aqui para dentro para que eu a ponha para dormir, gritou ela da janela, em parte para interromper a intimidade deles. Frex olhou em volta. Ela já está aí, não está? Babá olhou em volta. A criança não era dada a brincadeiras de esconde-esconde, nem aqui nem com os pirralhos da aldeula. Não, ela não está com vocês. Os homens se viraram e observaram. Babá pensou ter visto um borrão em movimento por entre as sombras azuis do teixo selvagem. Ela se levantou e se apoiou no parapeito da janela. Bem, encontrem a garota. Está na hora de os bichos saírem à caça. Não há nada aqui, babá, só a sua imaginação fértil, falou Frex com a voz arrastada, mas os homens se ergueram rapidamente e começaram a olhar ao redor. Melena, querida, não durma ainda, você sabe onde Elfaba está? Você a viu sair lá para fora? Perguntou babá. Melena lutou para se apoiar em um cotovelo. Ela observou por entre o cabelo e a embriaguez. Do que você está falando? Indagou ela, engolindo as palavras. Quem foi lá para fora? Elfaba, disse babá. Vamos, é melhor você se levantar. Onde ela poderia estar? Onde ela poderia estar? Ela começou a ajudar Melena a se levantar, mas tudo acontecia devagar demais e o coração de babá começava a acelerar. Ela prendeu as mãos de Melena às pernas da cama enquanto dizia, agora vamos, Melena, isso não é bom. E estendeu a mão para pegar o pau de abrunheiro. Quem? Disse Melena. Quem está perdido? Os homens gritavam em meio ao crepúsculo arroxeado. Fabala. Elfaba. Elfinha. Ranzinha. Eles davam voltas e se afastavam cada vez mais do quintal, das brasas mortiças da fogueira do jantar, e perscrutavam e golpeavam os galhos baixos dos arbustos. Serpentinha. Menina lagarto. Onde você está? É a coisa desceu das colinas, seja lá o que ela for. Gritou babá. Não há coisa nenhuma, sua besta velha, xingou Frex que, no entanto, saltava com cada vez mais vigor de pedra em pedra atrás do casebre, enquanto estalava os galhos ao parti-los. Coração de Tartaruga ficou parado, as mãos viradas para o céu, como se tentasse captar a luz tênue das primeiras estrelas nas próprias palmas. É Elfaba, gritou Melena da porta do quarto, finalmente concentrada na situação enquanto caminhava de camisola. A criança se foi. Ela se afastou, foi levada, informou babá com violência, estes dois imbecis flertavam feito duas colegiais e a fera das colinas está lá fora. Elfaba. Elfaba, me escute. Venha para cá agora mesmo. Elfaba. Gritou Melena, bem alto e com um acúmulo de terror na voz. Somente o vento a respondeu. Ela não está longe daqui, disse Coração de Tartaruga depois de um instante. Em meio à escuridão crescente, ele estava quase invisível, enquanto Melena, em sua roupa de popelina branca, reluzia como um anjo, como se brilhasse de dentro para fora. Ela não está longe daqui, só não estar aqui. O que diabos você quer dizer com seus enigmas e seus jogos? Perguntou babá enquanto chorava. Coração de Tartaruga se virou.
Frex havia voltado para perto dele, para passar um braço em volta dele e segurá-lo, e Melena se aproximou pelo outro lado. Ele sucumbiu por um minuto, como se tivesse desmaiado. Melena berrou de susto. No entanto, Coração de Tartaruga se endireitou e começou a ir em frente, na direção do lago. O lago não para esta menina, ela não suporta a água, você sabe disso, gritou Babá, que agora corria mesmo assim, com a ajuda do pau para tatear o chão à frente e não tropeçar. É o fim, pensou Melena. O cérebro dela estava nebuloso demais para pensar qualquer outra coisa, e ela repetiu várias vezes, como se fazer isso impedisse que a ideia se tornasse realidade. É o início, pensou Frex, mas de quê? Ela não estar longe, ela não estar aqui, repetiu Coração de Tartaruga. É o castigo pelo estilo de vida podre de vocês, seus hedonistas de duas caras. Gritou Babá. O terreno se inclinava em direção à margem tranquila e recuada do lago. Primeiro na altura dos pés, depois das cinturas e cada vez mais alta, a doca arraigada surgia, como uma ponte que não leva a lugar nenhum, que termina no ar. Sob a doca, por entre as sombras secas, havia olhos. Ah, doce Lurline, sussurrou Babá. Elphaba estava sentada debaixo da doca, com o espelho que Coração de Tartaruga tinha feito. Ela o segurava com as duas mãos e o observava com um olho fechado. Ela perscrutava, apertava os olhos, o olho aberto estava distante e vazio. É o reflexo da luz das estrelas na água, pensou Frex, mas ele sabia que o olho brilhante e inexpressivo não era iluminado pela luz das estrelas. Horrores, murmurou Elphaba. Coração de Tartaruga caiu de joelhos. Ela ver a chegada dele, comentou ele com a voz enrouquecida. Ela ver que ele se aproxima. Ele há de vir pelo ar, estar chegando. Um balão do céu, da cor de uma bolha de sangue, um globo enorme, cor de carmim, um globo de rubi, ele cai do céu. O rei está arruinado. A dinastia de Ozma está arruinada. O relógio estava certo. 1 minuto para o julgamento. Ele desabou, quase no colo da pequena Elphaba. Ela parecia não prestar atenção nele. Atrás dela havia um rosnado baixo. Não era uma besta, um tigre das colinas nem um estranho híbrido de tigre e dragão, com olhos brilhantes e alaranjados. Elphaba estava sentada em seus braços cruzados como se estivesse em um trono. Horrores, repetiu ela enquanto observava com um olho aberto o vidro no qual os pais e Babá não conseguiam ver nada além de escuridão. Horrores. Galinda. Capítulo 1. Uítica, Setica, Travessa de Uicazanzan, Areias Vermelhas, Casa de Dixi, Baldeação em Casa de X. Siga a bordo deste vagão para chegar a todos os pontos do leste. Teniken, Brox Hall e todos os destinos até Traum. O motorista fez uma pausa para recuperar o fôlego. Próxima parada, Uítica, Uítica é a próxima. Galinda apertou o embrulho de roupas contra o peito. O velho bode esparramado no assento em frente a ela ia perder a parada em Uítica. Ela se sentia satisfeita em perceber que os trens deixavam os passageiros com sono. Não queria continuar a evitar os olhares. No último minuto antes que ela embarcasse no trem, a ia dela, Ama Clute, pisou em um prego enferrujado e, apavorada com a síndrome da face paralisada, suplicou permissão para ir até o médico mais próximo para arrumar medicamentos e feitiços calmantes. É claro que consigo chegar sozinha a X, disse Galinda com frieza. Não se preocupe comigo, Ama Clute. E Ama Clute não se preocupou. Galinda esperava que ela sofresse uma pequena paralisia na mandíbula antes de estar boa suficiente para aparecer em X e acompanhá-la em seja lá o que for que estivesse por vir. O queixo dela própria estava tenso, ela acreditava, o que indicava o tédio mundano que viagem de trem lhe causava. Na verdade, um dia de viagem em uma carruagem foi o mais distante que ela já havia estado da casa da família dela, na pequena cidade comercial de Frotica. A linha ferroviária, construída uma década antes, fez com que as antigas fazendas de laticínios fossem divididas em propriedades rurais para os comerciantes e produtores de X. No entanto, a família de Galinda continuou a preferir a Jiliquim rural, com seus covis de raposas, seus vales alagados, seus templos pagãos, antigos e isolados, dedicados a Lurline.
Para eles, X era uma ameaça urbana distante, e até mesmo a conveniência do transporte ferroviário não os deixou tentados a assumir os riscos de todas as complicações, curiosidades e maus hábitos da cidade. Galinda não via o mundo verdejante através do vidro do vagão. Em vez disso, ela via o próprio reflexo. Tinha a miopia da juventude. Argumentava que, como era bonita, também era significativa, embora o que ela significava e para quem ainda não estivesse claro. O balanço da cabeça sacudiu os cachos sedosos dos seus cabelos, que captaram a luz como pilhas e pilhas de moedas que se chocam umas com as outras. Seus lábios eram perfeitos, carnudos como uma flor que desabrocha e coloridos de um vermelho intenso. O vestido verde de viagem, com seus painéis brocados de musselina ocre, sugeria riqueza, enquanto o xale preto que descortinava tão bem seus ombros apontava para as inclinações acadêmicas dela. Afinal, ela estava a caminho de X porque era inteligente. Entretanto, havia mais de uma maneira de ser inteligente. Ela tinha 17 anos. Toda a cidade de Frotica presenciou a partida dela. A primeira garota de Colinas de perto a ser aceita em X. Ela escreveu bem nos exames de admissão, uma reflexão sobre a ética na aprendizagem do mundo natural. As flores se arrependem de serem colhidas para um buquê. As chuvas exercitam a abstinência? Os animais podem mesmo ter a escolha de serem bons? Ou, uma filosofia moral da primavera. Ela usou citações demais da Osíada e sua prosa arrebatadora cativou a banca examinadora. Uma bolsa de 3 anos em Crage Hall. Não era uma das melhores universidades, pois estas ainda eram fechadas para estudantes do sexo feminino. No entanto, era mesmo a Universidade de X. Seu companheiro de cabine, que acordou com a volta do condutor, esticou os calcanhares enquanto bocejava. Poderia me fazer a bondade de pegar o meu bilhete, está na parte de cima do bagageiro, pediu ele. Galinda se levantou e achou o bilhete, ciente de que o bode olhava atentamente para sua figura graciosa. Aqui está. Não o entregue para mim, queridinha, mas sim para o condutor. Sem polegares opositores, não tenho condições de lidar com um pedaço tão minúsculo de papelão. O condutor perfurou o bilhete e disse: Você é um dos raros animais que podem se dar ao luxo de viajar de primeira classe. Ah, tenho objeções contra o termo animal, falou. No entanto, a lei ainda permite que eu viaje na primeira classe, eu presumo? Dinheiro é dinheiro, disse o condutor, sem má vontade, enquanto perfurava o bilhete de Galinda e o entregava de volta a ela. Não, dinheiro não é dinheiro, disse o bode. Não quando o meu bilhete custou o dobro do desta jovem moça. Neste caso, o dinheiro é um visto. Por acaso, eu o tenho. Você vai para X, não é? Perguntou o condutor para Galinda, ignorando a observação do bode. Dá para perceber pelo xale acadêmico. Ah, bem, é algo a se fazer, falou Galinda. Ela não se preocupava em dar conversa para condutores. No entanto, quando ele continuou seu caminho ao longo do vagão, Galinda se deu conta de que gostava menos ainda do olhar sinistro que o bode lhe dirigia. Você espera aprender alguma coisa em X? Perguntou ele. Já aprendi a não falar com estranhos. Então vou me apresentar e não seremos mais estranhos. Sou de Lamomond. Estou pouco inclinada a conhecê-lo. Sou um colega da Universidade de X, no curso de Artes Biológicas. Você se veste feito um pedinte, mesmo para um bode, pensou Galinda. Dinheiro não é tudo. Então devo superar minha timidez natural. Meu nome é Galinda. Sou do clã Arduena pela linhagem da minha mãe. Permita-me ser o primeiro a lhe dar as boas-vindas a X, Glinda. Este é o seu primeiro ano? Por favor, é Galinda. A pronúncia correta do antigo Giliquins, se não se importa. Ela não teve coragem de chamá-lo de senhor. Não com aquele cavanhaque horrível e aquele colete esfarrapado, que parecia ter sido feito com o tapete de alguma repartição pública. Eu me pergunto o que você acha da proibição de viagens proposta pelo mágico. Os olhos do bode eram melífluos e ternos, além de assustadores. Galinda nunca tinha ouvido falar de nenhuma proibição. Ela disse isso.
Dilamomond, seria Dr. Dilamomond, explicou em um tom casual que o mágico pensava em restringir a presença de animais nos meios de transporte públicos, exceto nos veículos designados para tal. Galinda respondeu que os animais sempre desfrutaram dos serviços à parte. Não, estou falando de animais, disse Dilamomond. Dos que têm um espírito. Ah, estes, falou Galinda de forma grosseira. Bem, eu não vejo qual é o problema. Oh, céus! É mesmo? O cavanhaque dele tremia, pois o bode estava irritado. Ele começou a passar um sermão sobre os direitos dos animais. Na situação atual, nem mesmo a velha mãe dele podia pagar a viagem na primeira classe e teria de viajar em um curral se quisesse visitá-lo em X. Se a proibição do assistente fosse aprovada pela Câmara de Aprovação, como parecia que aconteceria, o próprio bode seria obrigado por lei a abrir mão dos privilégios que conquistou com anos de estudo. Educação e economia. Está certo obrigar uma criatura com um espírito a passar por algo assim? Argumentou ele. Daqui até lá, de lá para cá, em um curral? Concordo plenamente, viajar amplia tanto os horizontes, respondeu Galinda. Eles passaram o resto da viagem, incluindo a baldeação na plataforma na casa de Dixi, em um silêncio gélido. Ao vê-la espantada com o tamanho e a agitação do terminal em X, Dilamomond ficou com pena dela e se ofereceu para arrumar uma carruagem que a levasse até Crage Hall. Ela o seguiu, enquanto tentava parecer o menos envergonhada que conseguia. A bagagem dela vinha atrás, nas costas de um par de carregadores. X. Ela tentou não ficar boquiaberta. Todos ali lutavam em seus negócios, riam, corriam e se beijavam, se desviavam das carruagens, enquanto os edifícios da Praça da Ferrovia, de arenito marrom e azul e cobertos de vinhas e musgos, fumegava delicadamente sob a luz do sol. Os animais, e que animais! Foram raras as vezes em que ela se deparou com um frango que gritava filosofias em frotica, mas aqui havia um quarteto de zebras em um café ao ar livre, vestidas de maneira chamativa, com listras de cetim preto e branco à maneira da sua aparência natural, e um elefante erguido sobre as patas traseiras para orientar o trânsito, e um tigre vestido com uma espécie de traje religioso exótico, algo como um monge ou monja ou freira, ou algo assim. Sim, eram zebras e elefantes e tigres, e também bode, ela supôs. A garota precisava se acostumar a enunciar as letras maiúsculas ou então deixaria claras suas origens caipiras. Felizmente, Dilamomond conseguiu uma carruagem com um motorista humano, ensinou-a a chegar até Crage Hall e pagou adiantada a corrida, gesto que Galinda agradeceu com um sorriso esmaecido e forçado. Os nossos caminhos vão se cruzar novamente, avisou Dilamomond de forma galante, embora breve, como quem lança uma profecia, e desapareceu conforme a carruagem seguia em frente aos solavancos. Galinda afundou nas almofadas. Ela começou a lamentar que Ama Clute tenha furado o pé em um prego. Crage Hall ficava a somente 20 minutos da Praça da Ferrovia. Por trás dos próprios muros de arenito azul, o complexo se erguia com amplas janelas de vidro translúcido em forma de arco ogival. Um mosaico de quadrifólios e multifólios cortinados formava uma margem confusa no telhado. A apreciação da arquitetura era uma paixão particular de Galinda, e ela se pôs a admirar as características que conseguia identificar, embora as vinhas e o musgo escamoteassem muitos dos detalhes mais sofisticados dos edifícios. A menina foi arrastada para dentro bem rápido. A diretora de Crage Hall, uma giliquim com cara de peixe, que pertencia à classe alta e usava um monte de pulseiras esmaltadas, cumprimentava os recém-chegados no átrio. A diretora evitou a monotonia das vestimentas femininas formais que Galinda esperava encontrar. Em vez disso, a imponente mulher era embelezada por um vestido cor de groselha, com estampas de um preto azulado que serpenteavam o corpete como marcações dinâmicas em partituras. Eu sou Madame Morrorosa. A voz dela era um baço profundo, o aperto de mão, paralisante, a postura, militar, os brincos, como enfeites de árvore de Natal. Passeiem por onde quiserem e tomem uma xicarazinha de chá no salão. Depois vamos nos reunir no salão principal e designar quem será a coleguinha de quarto de vocês. O salão estava cheio de mulheres lindas e jovens, todas vestindo verde ou azul e carregando xales negros como sombras exaustas atrás delas.
Galinda estava contente com a vantagem natural oferecida por seus cabelos louros, e ficou perto de uma janela para que a luz pudesse dançar através dos seus cachos. Ela quase não bebeu o chá. Em uma sala ao lado, as amas presentes se serviam de uma chaleira, e já riam e tagarelavam como se fossem velhas amigas vindas da mesma aldeia. Era um pouco grotesco, todas aquelas mulheres atarracadas sorrindo umas para as outras, em uma barulheira digna de uma feira. Galinda não tinha lido as letras miúdas com muita atenção. Não tinha percebido que haveria a necessidade de ter coleguinhas de quarto. Ou talvez os pais dela tenham pagado a mais para que a moça tivesse um quarto só para ela? E onde Ama Clute ficaria? Ao olhar em volta, ela percebia que algumas destas bonequinhas vinham de famílias bem melhores do que a dela. As pérolas e os diamantes que ostentavam. Galinda estava feliz por ter escolhido um colar de prata simples com enfeites de metanito. Havia algo de vulgar em viajar ornada por joias. Quando se deu conta desta verdade, ela o transformou em um ditado. Na primeira oportunidade perfeita que tivesse, o apresentaria como prova de que tinha opiniões e de que era viajada. O viajante que se veste com pompa denuncia ter mais interesse em ser visto do que em ver, murmurou ela para experimentar a expressão. Enquanto o verdadeiro viajante sabe que o novo mundo à sua volta é o acessório mais adequado. Bom, muito bom. Madame Morrorosa contou as cabeças, pegou uma xícara de chá e enxotou todos para o salão principal. Ali Galinda percebeu que ter permitido Ama Clute sair em busca de um médico havia sido um erro colossal. Ao que parecia, toda aquela conversa entre as amas não foi somente frívola e social. Elas foram instruídas a escolher entre elas quem dividiria o quarto com quem. As amas foram convocadas para chegar ao cerne da questão mais depressa do que as próprias alunas. Ninguém falou por Galinda, ela ficou sem representação. Depois das boas-vindas ordinárias, as alunas e as amas saíam em duplas para localizar os alojamentos e se acomodarem. Galinda se viu empalidecer de vergonha. Ama Clute, a besta velha, teria-lhe arranjado uma ótima companheira, apenas 1 ou 2 níveis acima na hierarquia social. Próxima o suficiente para que Galinda não sofresse nenhuma humilhação e acima o suficiente para fazer o tempo gasto na socialização valer a pena. No entanto, agora todas as melhores jovens estavam vinculadas entre si. Diamante com diamante, esmeralda com esmeralda, pelo que ela conseguia notar. Quando a sala começou a esvaziar, Galinda se perguntou se deveria interromper Madame Morrorosa e explicar o problema. Ela era, afinal, uma arduena das terras altas, ao menos de um lado da família. Era um acidente terrível. Os olhos dela começaram a encher de lágrimas. No entanto, ela não tinha coragem. A menina continuou sentada na beira da cadeira frágil e estúpida. Exceto por ela, todo o centro da sala estava sem ninguém agora, e as garotas mais tímidas e dispensáveis ficaram para trás, encostadas nas paredes, nas sombras. Rodeada por uma pista de obstáculos de cadeiras douradas vazias, Galinda estava sozinha como uma valise que ninguém recolheu. Bem, o resto de vocês está aqui sem amas, pelo que entendo, comentou Madame Morrorosa com um certo desprezo. Como nós exigimos acompanhantes, vou designar cada uma de vocês a um dos 3 dormitórios para calouras, que acomodam 15 meninas cada. Não há nenhum estigma social associado aos dormitórios, devo acrescentar. Nenhum. Mas ela estava mentindo e sequer conseguia ser convincente. Galinda finalmente se levantou. Por favor, Madame Morrorosa, houve um erro. Eu sou Galinda, dos Arduenas. Minha ama furou o pé em um prego na viagem e precisou ficar por mais 1 ou 2 dias. Não sou da classe de dormitórios, entende? Que triste para você, disse Madame Morrorosa com um sorriso. Tenho certeza de que a sua ama ficará satisfeita de ser sua acompanhante no, digamos, dormitório rosa? 4º andar, do lado direito. Não, não, ela não ficaria satisfeita, interrompeu Galinda, de maneira bastante valente. Não estou aqui para ficar em um dormitório, rosa ou qualquer outro. Você entendeu mal. Eu não entendi mal, senhorita Galinda, retrucou Madame Morrorosa, parecendo cada vez mais com um peixe conforme os olhos dela começavam a arregalar. Há acidentes, há atrasos, há decisões a serem tomadas.
Como você não foi provida, na pessoa da sua ama, para tomar a própria decisão, estou autorizada a fazer isso por você. Por favor, estamos ocupados e ainda tenho de escolher as outras garotas que vão acompanhá-la no dormitório rosa. Eu gostaria de ter uma conversa particular com você, madame, pediu Galinda, em desespero. Para mim, não importa se são colegas de quarto ou de dormitório. No entanto, não posso recomendar que você peça à minha ama para supervisionar outras meninas, por razões que não podem ser declaradas em público. Ela mentia o mais rápido que conseguia e melhor do que Madame Morrorosa, que parecia no mínimo intrigada. Você me impressiona com esta impertinência, Galinda, falou ela de maneira delicada. Eu ainda não impressionei a senhora, Madame Morrorosa. Galinda embrulhou a fala ousada com o sorriso mais doce que conseguiu dar. Madame Morrorosa escolheu rir. Obrigada, Lurline. Uma centelha de coragem. Venha aos meus aposentos esta noite e me conte a história das deficiências da sua ama, pois preciso saber quais são. Mas vou me comprometer com você, senhorita Galinda. A menos que você se oponha, terei de pedir à sua ama que supervisione você e outra menina, que veio sem uma ama. Pois, veja você, todas as outras alunas com amas já têm um par e você foi a única que sobrou. Tenho certeza de que a minha ama conseguirá lidar com isso, no mínimo. Madame Morrorosa vasculhou as páginas de nomes. Muito bem. Para acompanhar a senhorita Galinda dos Arduenas em um quarto duplo, devo convidar a terceira descendente dos Trop, vinda de Pedras do Ninho, Elfaba. Ninguém se mexeu. Elfaba. Repetiu Madame Morrorosa, enquanto arrumava as pulseiras e apertava com 2 dedos a parte inferior da garganta. A menina estava no fundo da sala, uma indigente de vestido vermelho com arabescos berrantes e botas pesadas, do tipo usado por gente velha. A princípio, Galinda pensou que o que via era algum truque da luz, um reflexo dos edifícios ao lado, cobertos de videiras e musgo. No entanto, quando Elfaba avançou trazendo a própria bagagem, ficou evidente que ela era verde. Uma mocinha de cara manchada, com a pele de um verde apodrecido e longos cabelos negros que pareciam pertencer a uma estrangeira. Uma Munchin de nascimento, embora tenha passado muitos anos da infância em Quadlin, completou Madame Morrorosa ao ler as anotações que tinha em mãos. Que fascinante para todas nós, senhorita Elfaba. Vamos esperar ansiosas para ouvir os contos de climas e épocas excêntricas. Senhoritas Galinda e Elfaba, aqui estão as chaves. Vocês podem ocupar o quarto 22, no segundo andar. Ela deu um largo sorriso para Galinda quando as meninas se aproximaram. Viajar amplia tanto os horizontes, proferiu ela. Galinda se apavorou, a praga das suas próprias palavras se voltava contra ela. Ela fez uma reverência e saiu correndo. Elfaba, com o olhar no chão, seguiu atrás dela.